Investindo de 0 a 100. Fala a verdade, ficou muito bom o nome desse quadro. Eu achei espetacular. O pessoal no Instagram foi sensacional de me ajudar a escolher esse nome. Bom, olha só. Qual é a ideia desse novo quadro do canal Rico Nessa Vida? É justamente aplicar o meu dinheiro de 0 até 100 mil reais. Então eu vou aplicar um pouco todos os meses, para que você tenha um norte de como se estruturar. A ideia jamais é que você me copie, que você faça a mesma coisa que eu. Na verdade, você não deve fazer, mas talvez fique mais fácil para você conseguir enxergar um caminho a seguir depois de começar a ver esse quadro. Então, vamos lá seguir depois dessa vinheta, justamente para você entender como que eu vou fazer para estruturar toda essa linha de raciocínio. Eu queria dizer para vocês que tudo que eu vou fazer aqui nesse vídeo e nos próximos não é recomendação para que vocês comprem a mesma ação. É só para que você consiga enxergar e falar, nossa, caramba, faz sentido essa linha de raciocínio, e aí você desenvolve a sua e aplica o seu dinheiro aonde você achar melhor. Mas, como eu disse, a ideia aqui é justamente conseguir elucidar isso para você e facilitar ainda mais o seu caminho, beleza? Outro ponto é que assim, a minha ideia é aplicar todos os meses até chegar a 100 mil reais. Não é tornar o meu dinheiro 100 mil reais. Aqui a gente não vai mexer com multiplicação dos pães. Eu vou transformar R$1.000 em 100 mil reais. Esquece isso, gente. Todo mês você não tem o dinheiro que você consegue juntar? Espero que sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de dinheiro todos os meses, vou transferir para a corretora ou para as corretoras diferentes, e aí eu vou seguir uma linha de raciocínio e vou mostrar para vocês até que ele atinja 100 mil reais. Quantos quadros vai demorar isso? Quantos episódios vão durar? Não tenho ideia, mas essa vai ser a linha de raciocínio, tá bom? E aí eu espero, justamente como eu falei, conseguir elucidar isso para você. Outro ponto é que eu estou partindo do princípio de que eu já tenho a minha reserva de emergência formada. Então, todos os episódios eu vou falar a mesma coisa. Olha, gente, estou partindo do princípio de que a minha reserva de emergência já está formada e isso é um outro dinheiro que agora eu tenho que tomar uma decisão de aonde eu coloco, tá bom? Então, sempre vou seguir essa linha de raciocínio. Por quê? Porque se a gente não tivesse reserva de emergência, a maior parte desse dinheiro seria direcionada para a montagem da reserva de emergência e talvez uma pequena parte para uma experimentação. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês a corretora, vou mostrar o valor que eu já transferi para a corretora e como que eu vou fazer essa divisão inicial desse primeiro investimento, beleza? Vamos lá então. O que eu fiz? Eu estou usando aqui nesse momento a corretora Rico. Por que eu estou usando a corretora Rico? Eu não sou patrocinado por ela, até mesmo gostaria, mas não sou. Mas é porque assim, eu acho ela muito didática, eu acho ela muito fácil. Eu já uso a XP faz tempo, mas a XP tem uma taxa de corretagem para comprar ações maior. Então, para esse quadro, eu estou usando a Rico para ficar mais fácil e a taxa de corretagem mais barata. Tem outras corretoras que têm até taxa zero, mas eu prefiro a Rico por questões pessoais mesmo, então vou usar ela, tá bom? Então olha só, transferir esses 10 mil reais, como que eu vou fazer a minha divisão de aplicações financeiras agora nesse primeiro momento? Volto a dizer, estou partindo do princípio de que eu não tenho dinheiro em outros lugares, a minha reserva de emergência está formada, eu estou tentando me colocar no lugar de um cara que está começando agora, que tem 31 anos, que é o meu perfil, e não tem medo de arriscar, acha que é novo, que pô, se eu perder dinheiro, eu tenho condições de recuperar lá na frente, eu vou investir para o longo prazo, jamais é curto prazo, eu não estou pensando nem em tirar isso, nem em 1, 2, em 3, em 4, em 5 anos, não estou, mas vocês vão perceber ao longo dos quadros que eu sempre vou falar de reavaliação dos ativos, para que a gente veja se eles continuam valendo a pena e por aí vai. Tá bom? Então olha só, nessa primeira divisão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 20% dos 10 mil, ou seja, 2 mil reais, e eu vou deixar esse dinheiro de caixa. Para que caixa, Du? Porque olha só, nós estamos num momento muito incerto da economia no país. Então eu acho prudente ter uma parte desse dinheiro em caixa, porque se algum movimento acontecer de queda, eu tenho dinheiro fora das ações para que eu possa comprar barato. Então eu sempre prezo pela segurança e eu estou começando a construir minha carteira. Então jamais você arrisca em todas as pontas, muito pelo contrário, vocês vão perceber pelo meu posicionamento que ele é bastante conservador, embora eu arrisque em praticamente todos eles. Então o que eu vou fazer? Tá? Eu não vou fazer aqui, mas eu vou explicar para você o que eu vou fazer. Nesse caso, eu deixaria 2 mil reais numa conta corrente
que remunera 100% do CDI, pode ser algum banco digital, por exemplo, Banco Inter, Nubank, Banco Sofisa, enfim. E eu deixo esse dinheiro lá. Du, por que você não coloca no Tesouro Selic? Por que eu não coloco? Porque assim, ó, ele só tem um pontozinho que eu não gosto muito, mas que não tira nenhum mérito do Tesouro Selic, que é o quê? Você tem o resgate de um dia. Então você pede a solicitação hoje e vai cair na sua conta amanhã. Então, como esse dinheiro vai ser usado de uma forma estratégica, justamente para que se amanhã depois a bolsa cair eu consiga comprar de uma forma rápida, então eu vou transferir para essa conta que remunera 100% do CDI. E aí vamos lá, o que eu vou fazer com o resto, né, com os outros R$8.000? Eu vou pegar R$4.000, 40%, e vou investir em ações. Vou dividir em duas primeiras ações para minha carteira. Qual vai ser a primeira delas? A primeira, eu escolhi Itaúsa. Gente, por que eu escolhi Itaúsa? Du, tem tantas ações, tantos bancos, por que Itaúsa? Primeiro, porque como eu estou começando a minha carteira, eu parto do princípio de que eu tenho que ser conservador, ter uma parte significativa em empresas sólidas, para depois eu começar a arriscar outra parte do meu capital. Então, a minha primeira decisão é sempre por solidez. E quando eu olho para todos os bancos, a Itaúsa ela é uma holding do Itaú. E de todos os principais bancos hoje aqui no país, na minha concepção, o Itaú é o que está um passo à frente. Por que um passo à frente? Quer um exemplo? Ele comprou 49% da XP. A XP é a maior corretora de investimentos, inclusive é dona da Rico também. Ela é dona de 49% da XP e quanto mais a XP cresce, mais ela ganha dinheiro. Se ela ganha dinheiro, a Itaúsa ganha dinheiro também. Então assim, olhando pelo fato de que ela não está no seu patamar histórico, que eu vou mostrar aqui, eu me sinto confortável de investir nessa holding. Aliás, continuar investindo, porque parte do meu patrimônio já está nela. Então olha só, quando eu olho aqui, ó, o preço histórico, isso não tem que ser um norte para sua decisão. Só estou dizendo que me deixa confortável de olhar e ver que ela não está no seu topo histórico. Então ela já caiu um pouco e teoricamente ela tem muito a se recuperar se ela voltar às suas atividades normal, né? Logo pós-pandemia. Então eu me sinto confortável, eu acho que é um banco que é para frente, ele já tomou essas decisões, ele tomou decisões de fechar algumas agências, e isso para mim, redução de custo é um ponto importantíssimo, então isso me deixa feliz. Quando você vai olhar os indicadores da empresa, eles também são ótimos. O PL, por exemplo, da empresa, se a gente está falando de um PL de 9, é muito baixo, assim, é um PL significativo. Aí quando a gente olha, por exemplo, ó, margem bruta de 27%, é uma margem alta, então quer dizer que se a empresa tiver que abaixar essa margem por conta de concorrentes, ela consegue abaixar. A gente tem também, ó, PVP, que também quando ele está, não é que isso é via de regra assim, mas quando ele está abaixo de 2,5 é um ponto positivo, também me convence. E quando a gente olha, por exemplo, ó, ROI, que é um dos principais indicadores, e o ROIC também, a gente tem um ROIC de 16 e um ROI de 16, basicamente 16. Então isso também me deixa confortável, porque diz que a empresa está tendo um retorno significativo para o acionista. Então esses são pontos importantes. Não vou avaliar todos aqui, a ideia não é mostrar para vocês detalhes de todos os investimentos, mas só para mostrar para vocês pontos que me deixam confortáveis. Estavam um ROI alto, uma margem alta, o preço, não que seja um fator de decisão como eu falei, mas me deixa confortável de saber que ele não está no seu topo histórico. Então são pontos importantes. Como que eu vou fazer isso, Du? Então olha só, já vou direcionar cerca dos R$4.000, R$2.000 eu vou direcionar para a Itaúsa. Qual é a outra ação? Equatorial Energia. Essa empresa, ela é uma empresa que agora, recentemente, vamos dizer assim, ela está caindo mais no gosto do povo. E por que eu considero ter uma empresa do setor de energia importante na carteira? Justamente porque energia, assim como o Luiz Barsi fala, todo mundo tem que ter energia, não adianta, né? Até que inventem outro método de abastecimento, né? De tudo no mundo, a energia é necessária. Então eu acho confortável, eu acho que é uma ação perene, sabe? Que tende a durar por mais tempo, ainda mais quando a gente está falando dessa empresa, porque ela está em todas as pontas
desse setor de energia. Então ela tem atuação na parte de geração, na parte de transmissão, na parte de consumo final. Então isso me deixa muito confortável. E a ação também está barata. Por que ela está barata? Ó, apesar de você ver aqui que ela está no topo histórico, nossa, Du, mas você acabou de falar, ó, vamos colocar 5 anos aqui. Nossa, Du, mas você acabou de falar que você se sente confortável quando não está no topo histórico. Na verdade, o topo histórico foi aqui, né? 26 e pouquinho, e agora está 23. Mas ela é uma empresa em crescimento. Então eu falei para vocês, não é um fator determinante. Se tivesse, eu estaria ainda mais confortável, mas eu considero que é uma empresa sustentável. E aí, olha só, vamos lá. Quando a gente desce nos indicadores, a gente tem um PL baixíssimo, então volto a dizer, isso quer dizer que o preço da empresa não está tão caro versus o lucro da empresa, quando você faz essa divisão. Isso quer dizer que, se eu investisse na empresa, só com os lucros que a empresa distribui, em 8 anos eu teria meu dinheiro de volta, entre 8 e 9 anos. Então isso é um ponto positivo. Quando nós olhamos aqui, um exemplo, liquidez corrente. O que é liquidez corrente? Ele mostra a capacidade da empresa de, com os seus ativos de curto prazo, pagarem as suas contas de curto prazo. Então isso quer dizer que a empresa consegue pagar uma vez e 1,66 vezes todas as suas dívidas de curto prazo, mostra que a empresa é bem gerida. Quando a gente olha os indicadores de ROI e ROIC, que também são altos, então você percebe que você consegue enxergar uma empresa que dá lucro, uma empresa que tem margens boas e uma empresa que tem uma atividade perene. Então eu me sinto confortável. Ela não é uma empresa endividada, então isso deveria deixar todo investidor confortável. Quer dizer que você tem que investir nessa empresa? Gente, isso não é recomendação. É algo que eu vou tomar para o início da minha carteira. Ao invés de escolher uma empresa que tem uma atividade nova, que é uma small cap, que o meu risco vai ser muito maior, nesse momento de construção da minha carteira, eu estou preferindo comprar essas empresas que têm uma atividade mais sólida, para que eu sofra menos impacto caso alguma coisa venha acontecer. Então são essas duas primeiras empresas que eu vou comprar. Vamos comprar lá então. Então vamos lá, aqui eu já estou na corretora Rico, então se você clicar aqui em ações, você já vai descer aqui. Você pode até clicar abrindo Home Broker aqui, eu já até deixei aberto aqui se você quisesse ver, mas por enquanto eu vou comprar aqui a mercado, que fica mais fácil, tá? Então eu já digitei o ticker da empresa, se não tiver, na hora que... Na verdade vai estar assim, na hora que você descer. Então, ITSA4, tá vendo? E aí vai aparecer ITSA4 ou ITSA4F. O F é fracionado, se você quiser comprar menos de 100. Aqui nesse caso, eu vou comprar de 100 em 100, então eu posso colocar sem ser fracionado. Como está R$10, eu quero comprar mais ou menos R$2.000 em ações, então eu quero comprar 200. E aí eu teria que ter 2,32. Como eu já tenho esse saldo, é só enviar a ordem de compra. Então eu venho aqui em enviar, minha senha eletrônica, pronto. Foi enviada com sucesso, ótimo. Então já fiz a primeira compra. E aí agora a gente vai para comprar Equatorial. Então, mesma coisa. EQTL. Isso, EQTL 3. Ótimo. E aí, quanto que tá? Ó, a ação tá R$24. Então, nesse caso, eu tenho que comprar só 100. E aí vai dar 2.400. Ah, vai passar um pouquinho daquilo que eu tinha provisionado? Não tem problema nenhum. Te diminui num primeiro momento a quantidade de caixa, ou eu compro um pouco menos das outras opções para a gente dar esse equilibrado. Não vai bater certinho, mas ótimo. Então aqui, vou comprar mais 100 de Equatorial. Muito bom. E agora, Du, o que você vai fazer com as outras? Agora, o que eu vou fazer é direcionar desses 10 mil, R$2.000. Na prática, no final, depois a gente reconfigura esses detalhezinhos. Mas assim, basicamente, R$2.000 de caixa, R$4.000 de ações e R$3.000 de fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Porque eu quero ser conservador. Fundos imobiliários é muito bacana porque além de eu receber aluguel todos os meses, ele
historicamente oscila menos do que a bolsa de valores. Então isso é um ponto importante para mim agora, nesse momento da economia, não apostar todas as minhas fichas em ações. Então eu quero ter essa parte de caixa e quero ter fundos imobiliários que oscila menos, e ele vai representar 30% da minha carteira, vai me deixar confortável. Se alguma coisa acontecer com ações, eu teoricamente, olhando para o histórico, fundos imobiliários oscila menos. Então vamos lá, olha só, qual fundo imobiliário eu separei? RBRP11. Então, olha só, esse fundo é um fundo de logística, de galpões logísticos, só que ele também investe em outros fundos imobiliários, ele também não se importa em ter CRI, que são papéis de recebíveis, na sua carteira, e isso é um ponto importante. Lendo, por exemplo, o último relatório gerencial desse fundo imobiliário, o gestor ele enfatizou muito bem a questão de, poxa, nós queremos ter liquidez, então a gente não vai mais comprar imóveis nesse momento, a gente vai ficar ganhando com essa oscilação dos papéis e também comprando fundos, porque qualquer oscilação a gente consegue aproveitar ela, então comprando fundos. Então eu achei muito bacana esse posicionamento. Hoje esse fundo ele tem basicamente quase 25% de caixa. Então olha só, pontos que a gente pode olhar. Dividend yield é de 0,5%. Então isso quer dizer que é como se eu estivesse recebendo só de dividendos 6% no ano. A renda fixa está pagando 2%. Eu investindo nesse fundo, só tirando a valorização que eu posso ganhar com a cota desse fundo imobiliário, eu vou ganhar 6%. Tem uma possibilidade muito grande de ganhar 6% no ano só com os aluguéis que eu vou receber desse fundo imobiliário. E aí olha só, esse aqui é um ponto mais importante. Na minha concepção é mais importante olhar PVP de fundo imobiliário do que de ações. Por quê? Porque às vezes ações, a empresa por algum motivo ela não tem um valor patrimonial muito alto. Agora fundos imobiliários é isso aí, né? Principalmente quando a gente está falando de tijolo. O que ele tem é o que ele tem mesmo, né? Então assim, quando a gente olha esse PVP que está abaixo de 2, então nesse caso, por exemplo, está 1, então a gente já consideraria que ele está muito barato, caso nada esteja de errado com esse fundo. Quando ele começa a ficar muito barato, muito abaixo de 1, aí você tem que olhar e falar, caramba, pode ser que ele esteja barato, mas você vai investigar para ver se tem alguma coisa de errado com esse fundo e por isso que ele está tão barato assim. Então olha só, outros pontos que eu considero muito bacanas. Quando você olha também o fato dele não estar na máxima histórica me deixa confortável. E aí também, olha só, nós temos aqui 12 ativos. Então eu estou comprando um fundo imobiliário que é a mesma coisa que eu estivesse comprando 12 imóveis. Então se um imóvel quebrar, se eu não receber de um inquilino, eu ainda tenho outros 11 para receber. Isso me deixa, né, muito confortável de poder investir nesse fundo. Tem a atividade que eu gosto, o preço está ok, não está na máxima histórica, o PVP está ok, valor patrimonial é significativo e o gestor tem tomado boas decisões. Então eu vou direcionar mais um dinheiro, né, um valor para esse fundo imobiliário. Então como que a gente vai fazer? Eu tinha falado mais ou menos em torno de R$3.000, então vamos colocar 30. 30, aí ó, daí já vai dar certinho, porque no Equatorial subiu mais R$400 e aqui tá menos R$400, então vai dar certinho, são 30 cotas desse fundo imobiliário que eu vou comprar. Então mais uma ordem enviada. E por último, qual vai ser a minha decisão de compra? Gente, olha só para finalizar, para a gente não deixar esse vídeo muito longo, até agora eu estou exposto ao risco Brasil, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero ter pelo menos um pouco do meu desempenho atrelado ao dólar. Eu não vou comprar dólar de fato nesse primeiro momento, num posterior vídeo eu vou fazer isso, vou mostrar para vocês o porquê. Mas nesse momento eu acho prudente ter um pouco de valor na minha carteira atrelado ao exterior. Então como que eu posso fazer isso? Comprando um ETF que replica o índice Bovespa de lá. Então qual que seria essa ETF? IVVB11. Quando eu compro o IVVB11, olha lá, IVVB11, a IVVB11 ela me dá a possibilidade de ter o desempenho aqui que o índice está tendo lá. Então se o índice crescer lá, o meu dinheiro cresce aqui porque eu estou comprando o índice Bovespa de lá, entendeu? Então assim, eu me considero tomando uma decisão assertiva quando eu não estou apenas atrelado ao desempenho das coisas aqui no Brasil.
entendeu? Até mesmo porque várias vezes na história, a bolsa daqui do Brasil caiu e a de lá subiu. Então, se isso acontecer, se por um acaso o desempenho da bolsa de valores das ações que eu comprei caírem aqui, existe uma possibilidade da bolsa lá subir e aí eu tenho um equilíbrio na minha carteira. Então, essa vai ser a minha decisão com o último saldo que eu tenho. Então, quanto que eu vou comprar? Vou colocar 10 aqui, que vai dar 1.800. Então, olha só, até agora, teoricamente, eu utilizei 6.300. Aí eu vou colocar mais 2 e pouquinho, enfim, ainda vai me sobrar um dinheiro de caixa. Então, vou ficar confortável com essa situação. E aí, vamos mandar a ordem de compra. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas decisões para começar a construir, né, esse quadro, para começar a construir minha carteira. Todos os meses eu vou vir aqui aplicar um pouco do dinheiro e mostrar para vocês a lógica de raciocínio, qual foi o desempenho da minha carteira nesse período, para que vocês consigam talvez tomar uma decisão com um pouquinho mais de base, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esquece de se inscrever no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer e conseguir ajudar mais pessoas, beleza? Então, espero você nos próximos vídeos. Grande abraço!